A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus preciosos, amados irmãos e irmãs de todo o Brasil e também ao redor do mundo, eu sou o evangelista irmão Josemar, esse comedor de bolacha seca na beira do riacho, aqui da Paraíba, terra de cabeça chata, terra de gente sofrida, terra de gente que vive numa seca danada, mas é uma terra boa e hospitaleira. O paraibano, ele já é bom por natureza, ele é hospitaleiro, ele atende muito bem as pessoas. O nordestino, ele tem essa coisa dentro dele. Mas é pela graça que, na realidade, nem nordestino sou. Eu não sou daqui, nem vim para ficar. Nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra. A nossa terra é aquela além do rio. Amém, meu irmão, minha irmã? Louvado seja o santo nome do Senhor. Tempos são tempos trabalhosos, como diz aqui no livro de Timóteo. Paulo falando a Timóteo. São tempos trabalhosos, não é isso? Dia a dia, a labuta, você encarando os problemas, você tendo que todo dia matar um leão para sobreviver, encarar a falta de emprego, encarar doenças, encarar a humilhação, encarar a falsidade, né? Encarar a falta de sinceridade, que é isso. Eu tenho falado muitas vezes, o que está faltando no povo é caráter. O que falta em muitas pessoas é sinceridade. As pessoas não têm sinceridade uma com a outra. E se não há sinceridade, não há amor. E se não há amor, não há Deus. Pois Deus é amor. Deus é amor. É assim, nós estamos vivendo, meus amados irmãos, em um tempo muito difícil. Muito difícil, mas muito difícil mesmo. São tempos trabalhosos, são tempos que muitos estão tendo vergonha de falar a verdade. Assim disse Rui Barbosa, né? Que chegaria um tempo que as pessoas teriam vergonha de ser verdadeiras. É isso? E esse tempo está aí na face de todos. Cada um está mostrando as suas cores. Cada um está mostrando o que é. O crente está mostrando o que é mais crente. O cristão está mostrando o que é mais cristão. O limpo está querendo ser mais limpo. O sujo está se sujando mais. E a vida continua e segue-se adiante. É isso mesmo? Eu vou ler um pouco aqui da porção da palavra do Senhor em Mateus capítulo 23. Diz assim o título: Jesus censura os escribas e os fariseus. Os escribas eram aqueles que escreviam os pergaminhos. Os fariseus eram aqueles religiosos daqueles dias, né? Que tinha lá os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, como tem hoje. Aquelas denominações do passado, que eu citei agora, como tem hoje assembleianos, batistas, presbiterianos, betelinos, congregacionais, tabernaculanos, Igreja da Graça, Universal. É assim, é aqueles mesmos espíritos do passado que estão aí, não morreram. Diz assim Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem,
mas não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isso aqui, meu irmão, capítulo 23 de Mateus, isso aqui é justamente o que acontece em nossos dias. Olha aqui o que diz aqui, capítulo 23, versículo 3. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Não é isso mesmo que acontece em nossos dias hoje? Quantos ministros, quantos homens, quantos pastores, quantos membros de igrejas estão dentro das igrejas aí pregando, né? Pregando aquilo que eles não vivem, né? Eles pregam uma coisa, pregam aquilo, é claro que a Bíblia está dizendo, você vai ver, você vai observar aquilo que ele está pregando, você vai pontilhando ali, você vai seguindo, você vai obedecendo. Mas veja que muitos deles pregam uma coisa, dizem e não praticam aquilo que pregam, né? Não pratica aquilo que prega. Diz aqui Mateus 23, versículo 4, diz, pois atam fardo pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Para os outros é bom demais, né? Botar na pessoa um jugo, mandar que as ovelhas façam isso, façam aquilo. Vocês têm que crer nisso, têm que fazer aquilo, mas eles mesmos não fazem. Eles mesmos não fazem. Por que a igreja se tornou aí uma casa de show? Por que a igreja se tornou aí um ponto de encontro? Por que a igreja se tornou essa casa da moeda? Isso são todas indagações. Por que a igreja se tornou uma casa lotérica, onde vai se fazer um jogo para ver se ganha uma casa, ganha um carro, ganha um casamento, se arruma uma namorada? Por que se tornou nisso? Para se cumprir as escrituras. E os pastores não estão tudo aí em cima, a maioria deles tudo pregando? E as ovelhas não estão cumprindo aquilo que eles estão dizendo que é para fazer? Mas, no entanto, muitos pastores em cima dos púlpitos são adúlteros, fazendo as coisas escondidas. Ou vocês estão pensando que Deus não está vendo, não conhece as vossas obras? De muitos pastores em cima dos púlpitos aí, até mesmo dentro da própria mensagem de William Branham. Vocês estão pensando, pastores, que Deus não conhece as obras de vocês? O que vocês estão fazendo em oculto? O que vocês fazem é escondido? Porque se o povo tomar conhecimento do que alguns pastores estão fazendo, muitos vão ter até infarto do miocárdio. As pessoas vão ficar abobalhadas, de boca aberta, em tomar conhecimento. O que eu quero dizer para vocês, todas essas iniquidades que vocês estão praticando, as escondidas, principalmente adultério e fornicação, pode ficar certo que será tudo revelado. Será tudo revelado, porque nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Não ficará nada escondido. Quando eu não conhecia a Jesus, quando eu não conhecia a palavra, o pior é quando você não conhece e pratica. E muitos pastores que conhecem a palavra e estão aí no adultério. Tem muitos que estão saindo com as irmãs aí das igrejas. Inclusive eu recebi uma irmã aqui no WhatsApp dizendo que o marido era um pastor, no entanto estava tendo um caso dentro da igreja com a irmã lá. E essa irmã da igreja era muito amiga da esposa do pastor. E quando tomou conhecimento, foi aquele escândalo. O que foi que o pastor fez? Saiu daquela cidade onde ficou escandalizado e foi para outra cidade tomar conta de outra igreja e pronto, continua lá nos púlpitos e as pessoas cegas seguindo a esse homem. Seguindo ao homem. Por quê? Porque estão cegados. Mas Deus vai se tornar tudo latente, Deus vai tirar a máscara desses homens que estão em cima dos púlpitos, vivendo no adultério, na fornicação.
Deus vai arrancar a máscara de vocês. Vocês podem enganar. Você pode enganar. Está pensando que se engana o tempo todo? Você pode enganar um certo tempo, mas jamais você enganará o tempo todo. Né? Pastores aí com cara de mensagem, pregando mensagem, dizendo que crê no profeta, que crê no irmão Brana, mas no entanto a igreja é uma igreja fornicária, a igreja uns jovens tudo com hormônio na flor da pele, jovem que não tem respeito pela palavra de Deus, o pastor fica feito um palerma em cima de um púlpito aí pregando mensagem, a igreja não tem reverência, a igreja não tem respeito pela palavra. Muitos jovens fornicaram aí, o fogo é um fogo hormônio pegando fogo. Muitas jovens saem aí da igreja e muitas vão até para a balada. Que é isso? Que é isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Mas essa igreja está tudo cheia disso. Não são as denominações não, porque nós somos costumeiros, sabe? Nós somos costumeiros a pregar contra as denominações e esquecemos do nosso umbigo. Esquecemos de nós. Sabemos que tem muitas igrejas desses tabernáculos que estão praticando algo pior do que as denominações. As denominações, elas não sabem, elas não tiveram a luz do dia, elas não foram abertos os seus olhos para ver o evangelho do dia, para ver o evangelho da luz do entardecer, para ver o evangelho do sétimo anjo, para ver o evangelho profético de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Elas não viram, elas estão vendo, elas estão cegadas. Porque assim disse Deus que ele cegaria também os gentios para voltar a palavra ao judeu. Mas tinha um pequeno rebanho, um pequeno povo, que iria ser desperta para o momento que estamos vivendo. As denominações estão aí, tudo nessa bancarrota, nesse evangelho empresarial, nesse evangelho caído. Adultério, fornicação, tudo existe nessas igrejas. Aí você está pensando que em muitos tabernáculos também ao redor do mundo não tem? Tem e estão fazendo pior. Estão fazendo pior agora, tudo encapado. Você não imagina em muitos pontos, aqui eu não estou generalizando, porque existe homem em cima dos pontos, homem de bem. Existem pastores honrados, existem pastores dignos, existem pastores que estão aí com seu pequeno rebanho, mesmo sendo uma igreja pequena, mas estão levando o rebanho mais perto da cruz, estão levando o rebanho mais ao novo nascimento, estão levando o rebanho ao arrependimento, porque é preciso vos se arrepender dos pecados. Mas enquanto outros não estão nem aí. Tem até pastores drogados, pastores usando drogas, em muitas das igrejas aí, pelo mundo afora, e pregando o evangelho com a Bíblia debaixo do braço, passando para a pessoa umas coisas que eles não viram, como eu li aqui em Mateus capítulo 23. E o que mais está destruindo muitas igrejas, todas elas sem exceção, é o adultério, é a fornicação. É a fornicação, é o adultério espiritual. E muitos adultérios carnais, sabe? Homens, pastores se envolvendo com meninas da igreja, pastores se envolvendo com mulheres, porque se perderam por conta de uma perna torneada, de uma perna bonita de uma mulher, ou quem sabe um rostinho bonito, ou quem sabe um olhar, aquele olhar 46, aquele olhar que chama atenção, não é isso? E aí eles se levaram, muitos se levaram pela fama, e na fama trouxe o dinheiro, e no dinheiro trouxe a mulher. Caíram pela fama, caíram pelo dinheiro, e muitos estão caídos aí pela mulher. Agora, diga uma coisa, tudo isso bem encapado, bem embutido, tudo bem escondido, que ninguém nem sonha. Ninguém nem sonha que isso está acontecendo. Mas vocês estão pensando que Deus não está sabendo? Vocês estão pensando que Deus não vê? O irmão Brana conhecia muitos casais, muitos pastores que estavam numa vida desconectada com a palavra.
O irmão Branham disse, se eu fosse revelar o que eu vejo, muitos casamentos seriam desfeitos. Haveria bala, haveria guerra, haveria tiro, bala, haveria morte. Se ele fosse revelar o que Deus mostrava ao profeta. É dessa forma. Porém, se eu for falar, se eu fosse dizer justamente o que Deus revela, né? Se fosse dizer o oculto daquela pessoa, como Deus tem feito isso, revelando os segredos dos corações, revelando o oculto, se fosse falar, vocês, muitos irmãos e irmãs, que tem por muitos pastores aquele respeito, que deve se respeitar, é claro, eu não estou aqui pregando que você não respeita o seu pastor, você deve respeitá-lo, você deve respeitar o ofício que ele tem, mas quando ele está na palavra, quando ele está te levando para a palavra, e se esse pastor ele teve um chamado de Deus para exercer o ministério, exercer o ministério de Deus. Mas tem pastores aí que são tudo terceirizados. São pastores colocados por outro homem. São pastores, é uma fabriqueta de pastores. É como muitos vão para seminário. Para quê? Para aprender o quê? Para simplesmente ter um emprego. Não, eu vou para um seminário, vou passar 4 anos ali estudando teologia. E quando eu saio, já saio com o diploma, já bato no peito, já tenho o ofício de pastor, e aí eu vou para cima de um púlpito pregar as minhas asneiras, as bobagens que aprendi durante 5 anos no seminário, numa faculdade, que eu aprendi de outro homem. De Espírito Santo, muitos desses homens aí não tem nada, porque a vida deles pregam contra eles. A própria vida desses homens estão pregando contra ele, estão mostrando, estão esfregando o dedo na cara, chamando-os de hipócritas, porque se confiaram no ofício, que tem aquele ofício dado muitas vezes por outro homem. Então, você respeita o teu pastor enquanto ele te respeitar na palavra, enquanto ele te levar para a palavra. Veja, eu congreguei aqui em João Pessoa com um certo pastor. Depois deixei o ministério porque o pastor não aceitava os dons. O pastor no qual eu congreguei 19 anos aqui no tabernáculo de João Pessoa, cujo pastor não aceita os dons. Quando Deus começou a me usar com os dons, com a revelação, com o discernimento, bateu aquele espírito no pastor, bateu aquele espírito do ciúme, ele ficou completamente enciumado e ele não aceitava aquilo no ministério dele. Ele não aceitava os dons de cura, ele não aceita os dons de revelação, ele não aceita o dom de língua, ele não aceita. Então, tive que sair do ministério. Na realidade, eu não saí, ele me expulsou do ministério. Ele me colocou, ele me deu um chute na bunda, como diz aqui no Nordeste. Ele me chutou fora da igreja. Ele não aceitou de maneira nenhuma. Ele não aceitou porque ele disse que aquilo não existia, mas pregando a mensagem do profeta, mas dizendo que o William Branham é profeta, mas dizendo que o William Branham é o mensageiro, e que o irmão Branham, o que Deus fazia na vida de William Branham, os cegos viam, os aleijados andavam, o câncer era curado, tudo isso acontecia. Porém, Deus parou em William Branham, Deus não pode mais fazer nada por ninguém, porque o William Branham se enterrou e foi enterrado, os dons também com o William Branham, a coluna de fogo também foi enterrada com o William Branham, os dois morreram, não existe mais revelação, não existe mais não existe mais a cura, não existe mais o dom de discernir os espíritos, não existe mais as línguas, não existe, porque tudo foi enterrado com o William Branham, está na sepultura, a coluna de fogo morreu. É isso que pregam para as pessoas. Eu estou pregando contra isso aí. Eu estou dizendo não. O William Branham se foi, mas a coluna de fogo ainda está viva. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, e foi mais do que o profeta de Deus. O profeta William Branham pregou sobre Hebreus 13:8, mas os homens estão em cima dos pregando Hebreus 13:8, mas não tem nenhuma eficácia no ministério deles. Não tem nenhuma eficácia, porque eles não crêem. Eles falam que crê, mas não crê. Esse pastor me joga para fora. Tudo bem. Saí, tudo em paz, tudo tranquilo.
Ele está aí no ministério dele, cresceu, ganhou muita fama, enricou, ganhou muito dinheiro, é um dos homens mais ricos aqui de João Pessoa, e ganhou multidão, e multidão, e multidão, por vale da decisão. Por vale da decisão. Fui para um outro ministério. Nesse outro ministério estava tudo muito bem, fui ser o evangelista lá desse ministério, e tudo mais, e passei lá um tempo. Daqui a pouco lá vem o pastor, lá vem o tal pastor com a história de fazer campanha, que aprendeu com esse Edgar Duque, Agenor Duque, melhor dizendo. Aprendeu com Agenor Duque, aprendeu com Edir Macedo, aprendeu com Silas Malafaia, por certo aprendeu e copiou, fazendo a campanha do Iukipom, uma campanha do Iukipom, que esse Iukipom, quem fazia eram os judeus, isso é coisa lá para os judeus, que eles faziam todo ano, no final do ano, eles faziam essa campanha do Iukipom, que era das colheitas, né? Quando terminava o ano, que era um ano bom de lavoura, ele trazia as primícias lá para o templo. Mas isso era para lá, para o judeu. Isso tem nada a ver com a gente aqui não. Mas o pastor foi, reuniu a igreja e disse lá, vocês têm que depositar no mínimo R$99. Depositar não, botar no envelope, no mínimo R$99 e também o mais 365, que representa os 365 dias, e você coloca no envelope, passa aí uma semana de jejum e oração e vem para a igreja, no dia de entregar isso aí, vem para a igreja do jeito que acordou, ou seja, com a roupa do corpo, vem para cá para a gente consagrar os envelopes, porque Deus, isso aí é a campanha para Deus te ajudar na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, a mesma conversa que as denominações faz. Agora isso dentro da mensagem. Então eu fiquei assim olhando, disse, vem cá, eu leio a mensagem, eu não vejo o William Branham fazer isso. Nunca vi o irmão Branham tá pedindo dinheiro, tá passando a mão no bolso das pessoas, assaltando as pessoas com palavras persuasivas, com mentiras, que isso não tem na mensagem, não existe campanha do Iukipom aqui na mensagem. Onde foi que esse pastor foi buscar isso? E daí parei, digo, eu vou ficar observando, eu não vou falar não, vou esperar para depois a gente conversar. Com o tempo depois, o pastor vai e me chama e diz, olha irmão Josemar, eu estou falando isso aqui na mensagem para vocês saberem, a gente tem que botar a cara a tapa. Tem que mostrar quem somos, não tem nada aqui que botar o lixo para debaixo do tapete, não. Vamos arrancar a máscara dessas pessoas. Vamos tirar a máscara desses hipócritas. Pois bem, o pastor me chamou e disse, olha, irmão Josemar, agora eu estou aí uma nova doutrina e eu estou crendo na nuvem. A nuvem de 1963, quando aquela nuvem lá no deserto do Arizona, em 1963, ali foi a vinda de Jesus. Jesus já veio em 63. E eu digo, mas vem cá, como é que pode? Se está na mensagem? O irmão Branham nunca disse que ali foi a vinda de Cristo. Ali é uma parousia, é uma aparição, como apareceu também na cabeça do profeta, a coluna de fogo. Quantas aparições, quantas visões o irmão Branham teve do Senhor? Quantas? Em 63 não tem nada de vinda. A vinda de Cristo será uma vinda, será em secreto. Quando ele vier agora, ele vem como ladrão. E o pastor disse, não, mas estamos crendo na nuvem, foi a vinda. Eu disse, vem cá, se ele vem em 63, meu precioso pastor, se ele vem em 63, o que é que nós estamos fazendo aqui ainda? E o que é que vocês estão fazendo tomando ceia ainda? E houve aquele argumento, e foi para lá e veio para cá, me mostraram a mensagem a brecha, a revelação dos 7 selos, a mensagem a brecha, lá no parágrafo 40, 41. Aí me mostraram aquele parágrafo, e eu digo, mas aqui não está falando que a nuvem foi a vinda. A Bíblia me diz que o Senhor Jesus, ele virá sobre as nuvens, não em uma nuvem. E a vinda dele não é numa nuvem. A vinda dele é num corpo literal, assim como ele subiu, ele desceu.
Assim como ele subiu, ele vai descer. Está em Atos, pode olhar, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo, deixa eu ver, capítulo 1, vamos ver aqui, versículo 9, e quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, diz também aqui, no versículo 8, capítulo 1 de Atos, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei testemunha tanto em Jerusalém como em todo... Mas é outro que diz aqui, deixa me ver aqui. E estando... Capítulo 1 de Atos, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então ele vai vir da forma que subiu. Ele subiu em um corpo físico. Ele subiu em um corpo glorioso. E foi recebido nas nuvens. Então, ele vai descer da mesma maneira, em um corpo glorioso, da mesma maneira como ele subiu, ele vai vir agora sobre as nuvens. E não em uma nuvem. Uma nuvem você nunca pode dizer que é Jesus. Ali é uma parúzia. Então, quando eu expliquei isso, o pastor não gostou, o pastor ficou, não entendeu a minha posição, porque na realidade esses homens eles não aceitam o contraditório. Eles têm que ter, a última palavra tem que ser a deles, não a de Deus. E eu não estou aqui sob júdice sujeito a homem nenhum. Eu não nasci para viver debaixo de pé de homem, não, meu irmão. Você pode ser pastor, você pode ter ofício de pastor até nas orelhas. Você pode ser papa, pode ser o que for. Eu não tenho que ficar debaixo dos teus pés. Eu não nasci para isso, eu não nasci para estar bajulando o homem, não, meu irmão. Você pode ter o seu ofício como for. Respeite o teu ofício como um sacerdote, enquanto você estiver me levando para a palavra, enquanto eu fazer a observação da palavra, e aquilo é realmente do Espírito Santo. Mas quando você me tira da palavra, você está mentindo para mim. Qual é o respeito que eu tenho que ter com você? Qual é o respeito que eu tenho que ter com obras do inferno? Porque aquilo que não está na palavra, aquilo que não está na Bíblia Sagrada, aquilo que não está na mensagem, aquilo que o mensageiro não mandou, aquilo que o irmão Brana não disse, então tudo isso é engano. Tudo isso é engano. Por isso que você está vendo aí a mensagem, a condição que ela está em todo mundo. Você está vendo essa balbúrdia, essa Babilônia, essa coxa de retalho, cada um teólogo desse criando factoide dentro da mensagem. Cada um criando seus grupos, cada um criando seus guetos, cada um criando suas gaiolas e prendendo as pessoas ali na sua doutrina, na doutrina que eles mesmos criaram. E dizendo mais, o pastor chegou para mim, disse assim: olha, se você não crê na nuvem, você é virginécia. Eu digo, como é que é a história? Quer dizer que eu sou virginécia? Me diz uma coisa, pastor. Me responde para mim, pastor. Foi a nuvem que derramou sangue por mim? Foi aquela nuvem que derramou sangue? Quem derramou foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca disse que a gente, para ser salvo, cresce numa nuvem. Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. E é nesse Deus maravilhoso que eu estou crendo. E creio que a minha casa também será salva pelo poder da palavra vindicada do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca disse que eu seria salvo através de uma nuvem. Ele nunca disse que eu seria arrebatado porque criei numa nuvem. Ele nunca disse que a minha chaga, minhas dores seriam saradas porque eu criei numa nuvem. Ele disse que eu seria sarado como está em Isaías 53. É só ler Isaías capítulo 53. Leia Hebreus 13:8. Mas aí o pastor falou que eu era uma virginécia. Virginécia porque não cria na nuvem. E o que aconteceu? Deixa o ministério, fiquei
sei lá, com uma famíliazinha só, um irmãozinho lá em Salema, pregando a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor, mas pregando a mensagem da maneira como ela é, desafiando a maioria desses mercenários, desafiando a maioria desses fariseus, porque são pregações de fariseus, estão ensinando as pessoas a ser hipócritas, estão ensinando as pessoas a ser farisaicas. É esse o ensinamento de muitos pastores dessa mensagem. Além do mais, muitos são fornicários, sim. Muitos são fornicários da palavra. Fornicação na palavra. Muitos são adúlteros, adulterando a palavra, adultério em cima desses púlpitos leprosos, cheios de lepra do mundo. O mundanismo entrou dentro dela. O mundanismo, o diabo entrou, a moda entrou, a fornicação entrou. Por isso que você está vendo um monte de irmãs e irmãos, tudo fornicado dentro das igrejas, dizendo que são da mensagem, eu vou pro arrebatamento, e não tiveram o novo nascimento, não receberam ainda o novo nascimento, e os homens tudo só na fama, só dentro do manto da fama, só dentro do manto do dinheiro, só rebanhando multidões e multidão, agora ensinando as pessoas o quê? Ensinando as pessoas esse evangelho de fariseu, as pessoas sendo farisaicas dentro dessa capa velha e imunda, dessa capa suja, dessa capa babilônica que é essa capa da religião, meus amados irmãos. Aí quando você vai e desmascara e tira a máscara desses homens e bota aí para todo mundo saber quem são, aí diz, você não pode fazer isso. Não, porque o William Branham disse que não era para fazer, você não deve falar de ninguém. Quer dizer que a gente tem que deixar o diabo encapado? Tem que deixar tudo encapadinho sem ninguém saber? Não tem nada oculto diante dos olhos do grande eu sou. Não tem nada oculto diante do grande Deus. Não tem nada oculto diante do Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Não há nada oculto que não seja revelado. E vocês sabem disso. E fiquem certos de uma coisa, que tudo que vocês estão fazendo em oculto, Deus vai botar à tona. Deus está arrancando a máscara de cada um de vocês, para que o povo saiba que tipo de pastores vocês têm. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, é dessa maneira mesmo. É dessa maneira. Por isso que muitos pastores, por isso que muitos desses líderes, engomados, muitos terceirizados desses, eles não me querem nos púlpitos deles, não. Não vai colocar um louco desse num púlpito. Vai pegar esse irmão falador, esse irmão linguarudo, vai pegar esse irmão para colocar num púlpito aqui, para ele causar dano no púlpito. Teve um pastor lá em Porto Alegre, que é um pastor famoso na mensagem, é um grande pastor, é um homem de Deus, mas quando não fui nem na igreja dele, que de lá também não me aceitou. Mas quando Deus vai e me tomou para curar o sobrinho dele, que estava com uma miopia muito forte, o glaucoma tinha cegado esse irmão, e Deus me tomou para dizer aquele irmão que estava dando a cura dele, e o irmão foi curado. Quando esse pastor tomou conhecimento, mandou até que o sobrinho calasse a boca, não dissesse nada, e mandou me chamar lá no escritório da igreja dele. Eu estava na casa de um outro irmão, que é diácono lá dessa igreja, e mandou me chamar lá no escritório. Eu fui lá numa terça, ou foi numa quarta-feira à tarde, que eu ainda ia para Pelotas. Daí mandou me chamar lá e disse, olha irmão, eu não gostei do que você fez. Esse irmão aqui, ele tem pastor. Eu digo, mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Ele, não, você foi pregar para aqueles irmãos lá na casa do irmão. Eu digo, eu não fui pregar, meu amado irmão, eu não fui pregar. Eles me pediram para contar alguns testemunhos. Eu contei os testemunhos, daí Deus me tomou e curou o teu sobrinho. Se você tem que reclamar alguma coisa, reclame com o Senhor Jesus Cristo. Mas vocês querem ser maior do que Deus? Vocês querem ser maior, vocês querem comandar, vocês querem o dom, só vocês acham que Deus tem que estar obrigado a vocês. Se Deus está para curar uma pessoa, tem que primeiro pedir permissão a vocês se pode curar ou não. Deus tem lá satisfação a dar a uns calças sujas como nós, rapaz.
Deus tem satisfação a dar a sujo como nós. Nós somos homens impuros, de lábios impuros. Nós somos uns imundos perante a santidade de Deus. Nós somos um lixo perante da beleza da santidade do Senhor. Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele tem que fazer, o que deve fazer? Deus não tem satisfação a dar a homem nenhum. Deus curou o sobrinho desse pastor e foi curando, fazendo prodígios, sinais e maravilha. O pastor chegou para mim lá no escritório, depois de me humilhar muito lá com a minha esposa. O pastor disse: olha, se eu fosse você, eu pegava tuas malas e voltava para João Pessoa. Eu digo: você está enganado, eu vou para Pelotas. Quando vou para Pelotas, fiquei lá fui pregar lá no tabernáculo do pastor Neri Chadozinho, esse homem de Deus, sabe? Estava lá o irmão Paulo, o pastor Paulo, que me recebeu muito bem. E dali comecei a pregar o evangelho, comecei a pregar a palavra, comecei a pregar a mensagem da maneira, na unção que essa mensagem tem, na mensagem, a unção que a mensagem tem. A mensagem não é mercenária, a mensagem não tem guludiça, a mensagem ela não tem guludez por dinheiro, por fama, a mensagem não tem nada disso. Comecei a pregar essa mensagem na autoridade que a mensagem nos outorga. Então Deus aí começou a curar aquela mulher que estava ali com os porões de galo nos pés, no calcanhar, que não podia nem pisar. E Deus me tomou lá do púlpito, eu saí lá nos bancos e olhei pro pé da mulher e disse: olha, tu tá assim, 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 revelou. A mulher disse sim. Daí Deus foi e curou. Daqui a pouco a mulher já estava andando. Daí depois Deus me tomou para falar com o irmãozinho lá de 11 anos, o irmão Gustavo, que tinha uma diabetes muito alta, que tomava 10 insulinas todos os dias, estava todo inchado e os rins paralisados. O catu da morte estava lá atrás do irmão Gustavo, que Deus tinha me revelado. E daí começou a revelar a vida do irmão Gustavo, esse menino com 11 anos, lá em Pelotas. Daí Deus me tomou, eu fui lá e ali Deus deu a cura para Gustavo. Gustavo foi curado e outras maravilhas mais. Lá no ministério do pastor Paulo, lá numa cidadezinha do pastor Paulo lá, Deus curou aquela mulher que estava com problema no útero. O sangramento no útero direto poderia ser um câncer. A menina que toca o teclado, Deus foi lá e curou aquela menina. Deus não teve satisfação a dar a ninguém. Daqui a pouco, um tempo depois, esse pastor de Porto Alegre ligou para o outro pastor de lá, de Pelotas, dizendo: olha, não recebe esse irmão aí no púlpito não, porque esse irmão causou dano aqui em Porto Alegre. Qual foi o dano que eu causei? Eu não causei dano nenhum, que eu não pude nem pisar os pés na igreja dele, que ele me expulsou de lá. O dano que eu causei foi o sobrinho dele ter sido curado. E a gente tem que contar as maravilhas de Deus. O que é que acontece hoje no meio desse povo? O que existe muito é hipocrisia. O que existe muito é falta de sinceridade. O que existe muito é falta de sinceridade. Mas enquanto isso, fui lá para o outro tabernáculo lá do pastor João Rosa, em Pelotas. Pastor João Rosa sabe as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo fez lá no ministério dele. É só procurar saber do pastor Vanderlei Costa, aí de Belo Horizonte. Veja as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo fez aí no ministério dele. Inclusive com o próprio pastor Vanderlei Costa, quando estava com problema na bexiga. O pastor Vanderlei Costa estava sem poder nem fazer xixi, mas estava com problema na porta. Estava com problema também na bexiga. E no meio da rua lá de Betim, Deus nos tomou. Estava eu, ele e o pastor Firmino lá do Paraguai. E desceu lá a unção de Deus. E deu a cura para o pastor Vanderlei Costa. Está aí ele para ele testificar. Mas é isso que acontece. Existem ainda homens de Deus aí nessa mensagem. Existem ainda homens que respeitam. Existem ainda homens ungidos dentro dessa mensagem, que estão pregando essa mensagem com eficácia, no poder, na autoridade que existe na unção dessa mensagem. Enquanto outros se perderam pela fama, enquanto outros se perderam e muitos estão aí em fornicação. Mas saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo está passando adiante de vocês e está levando o seu pequeno rebanho por esse deserto, mas sabendo que tem uma terra gloriosa para cada um de nós, daqueles que crêem na sua mensagem para o último dia, e não passaram por cima, e não se venderam, e não se trocaram a sua primogenitura por um prato de lentilha podre, comida pelo diabo aqui desse mundo, como muitos da mensagem estão fazendo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu falo com autoridade no Espírito Santo do Senhor, para dizer na cara de vocês: vocês precisam imediatamente, muitos de vocês, não são todos, pois tem pastores ungidos de Deus, sim senhor, e eu posso provar que tem.
mas esses precisam se converter imediatamente dos seus maus caminhos. Não importa quanta multidão você tenha, não importa se você arrebanhou o mundo todo, não importa se você enricou, se você galardeou tudo, não importa, você precisa descer, você precisa colocar a tua cara no pó. Deus vai te esfregar a tua cara no pó e vai desmascarar, saber o que tu estás fazendo às escondidas. Eita, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Deus vai revelar o oculto da tua vida, pastores. Deus vai revelar sim, para todo mundo ver e saber que tu estás fora. A mão de Deus está pesando sobre ti, pesado estás sendo na balança do Senhor, porque estás fazendo coisas às escondidas que Deus está vendo e você sabe que isso é errado conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso está aí pelas igrejas afora, no mundo afora, muito nessa situação, meus amados irmãos. Então, bendito seja Deus. Vamos pregar o evangelho com eficácia. Vamos pegar o evangelho testificando do poder de Deus. Vamos mostrar as maravilhas do Senhor. Quantas maravilhas tem feito o Senhor nesse paupérrimo ministério, onde eu faço parte do ministério seguindo a coluna de fogo. Quantas maravilhas Deus tem fazendo. Eu não tenho um pau para dar numa cachorra. Eu sou um assalariado do Estado. Eu ganho meu salário mínimozinho aqui no Estado da Paraíba como servidor público. Mas eu não vendo minha primogenitura por um prato de lentilha desse mundo podre. E tem autoridade para pregar em qualquer lugar, em qualquer denominação, em qualquer desses tabernáculos, e chamar todos a vocês a se converter, a crer na palavra, a crer na mensagem do profeta e seu mensageiro, a crer na unção que há na mensagem, e pregar essa mensagem com a autoridade e com o poder de Deus, na eficácia da glória da Shekinah do Senhor. Mas o que é que fazem? Estão fazendo da mensagem uma mensagem teológica. Estão fazendo da mensagem uma mensagem filosófica. A mensagem não está tendo eficácia. Os dois fios não estão conectados. O negativo e o positivo. Estão trabalhando só no negativo. Estão só trabalhando no passado. Estão só pregando um Deus da história. Estão só pregando um Deus lá do passado, um Deus mito. O irmão Brana fez, o irmão Brana disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana fez. E o Jesus fez isso, e Jesus fez aquilo. Nunca disse que Jesus faz o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo hoje, está fazendo agora dentro da tua casa, meu irmão e minha irmã. A libertação chega dentro da tua casa neste dia. A libertação, a cura chega dentro da tua casa. A porta que estava fechada, a porta está se abrindo para você entrar. A porta de emprego, a porta da salvação para a tua família. Entra dentro da tua casa como um vento impetuoso, levando a tua família mais perto da cruz. Essa é a palavra eficaz do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. Pregando o evangelho, não o evangelho com dinheiro na frente. Eu não estou aqui, eu nunca peguei aqui pedindo dinheiro para ser ninguém, não me interessa. Eu tenho vivido a minha vida com o meu salário mínimo, mas vivo dignamente sem estar roubando ninguém, sem estar passando a mão no bolso das pessoas, mentindo, pregando esse evangelho mercenário, pregando esse evangelho de prosperidade, pregando esse evangelho que é só bênçãos e bênçãos e bênçãos. Não, estamos pregando o evangelho de pé no chão, para você saber quem você é. Minha irmã, meu irmão, você tem que saber quem você é. Você tem que saber dentro de você qual é o Jesus Cristo que estão pregando para você. Qual é o Deus que está na tua vida. Você tem que saber. Porque se esse Deus não produzir em você vida e vida com abundância, então o Deus que estão pregando para você é o Deus desse século, é o Deus desse mundo. Não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da o Deus do céu, o Deus da glória. Não é. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.